Estão me ouvindo bem? Sim? Ok, muito bem. Beleza. Ótimo. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de argumentação e gramática. E hoje eu quero mostrar para vocês a forma que vocês vão realizar a atividade para o dia 20 de setembro. Vocês já tinham recebido um PowerPoint, e eu, na última aula também, eu dei uma orientada para vocês, uma analisada em alguns slides, né? E pedido a vocês que fizessem frases referentes. Então, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês no AVA. Vocês têm entrado no AVA? Todos já têm, ótimo, já têm acesso ao AVA, né? Então, nós vamos entrar hoje para eu orientar vocês sobre essa atividade. Só lembrar de algumas coisas. Mantenham em contato com a AVA, porque é ali que toda semana eu coloco a gravação da aula, caso você tenha perdido alguma informação, e coloco os recados, né, as informações todas estão no AVA. E tem no AVA também o fórum de dúvidas. Significa o quê? Você tem alguma dúvida? Entre lá e deixe lá, que aí eu passando, eu olho, eu respondo lá, e posso responder também na sala, na aula, tá ok? E o trabalho, gente, é para entregar dia 20, para postar no AVA dia 20 de setembro. Hoje, primeiro, então nós temos aí 20 dias, 2 semanas e um pouco mais, quase 3 semanas, para vocês realizarem. Eu só peço uma coisa, não atrasem, porque mesmo que vocês coloquem atrasado no AVA, vocês não vão ser avaliados. Tá? Só um momentinho, Mário. Por quê? Porque no dia 20, ou dia 21, de manhã bem cedo, ou dia 20 à meia-noite, porque a atividade vai ficar até meia-noite, eu travo o AVA, essa atividade, para eu poder corrigir. Senão vira assim, um caos, né? Eu entro e corrijo, aí depois o aluno me passa uma mensagem dizendo que ele postou e eu não corrigi. Então, assim, mesmo que você poste atrasado, seja 5 minutinhos, eu não aceito mais, tá? Isso para quê? Porque eu também tenho data para entregar na secretaria as notas. Então, é um processo assim, ó, que uma coisa depende da outra. Então, eu peço a vocês a gentileza de fazer com calma, fazer quanto antes, fazer um pouco por vez, se for o caso, se você tiver só fim de semana livre para estudar e para fazer atividades, e com tempo até de tirar dúvidas, caso tenha, tá? Você pode tirar dúvidas na próxima semana aqui, você pode tirar dúvidas lá no AVA, no fórum de dúvidas, assim você não vai ficar atabalhoado de tanta atividade na última hora, porque do dia 27 de setembro até dia, acho que 1 ou 2 de outubro são as provas de primeiro bimestre, tá? Então, vão fazendo já, deixando tudo mais ou menos em ordem, para não correr o risco de, na última hora, você não conseguir, tá bom? Mário, você quer falar? Pode falar. Magna, é o seguinte, eu queria ver com você, porque eu tô organizando já o PowerPoint aqui para montar o trabalho, certo? Sei. O que acontece? Eu estou fazendo, só que eu estava olhando lá naquele slide, naquele conteúdo do AVA que você colocou lá para a gente fazer. Eu estava vendo que tem slide lá que é só com 2 frases, certo? Sim. Por exemplo, aquelas primeiras lá é só com 2 frases. Para o slide não ficar vazio, para não ficar aquela coisa deselegante, né? Que às vezes assim, a apresentação do PowerPoint só tem como tem 2 frases. Certo. Eu posso pôr uma ilustração, assim, uma coisa complementando a frase? Pode, Mário. Pode até pegar a regra que ensina aquilo, se você encontrar no... Mas assim, não copiando o que está lá, né, no conteúdo, assim, com uma coisa que eu vou pôr uma frase diferente, né, de lá, Sim. né, assim. Você vai criar uma frase. E caso você queira buscar algum conteúdo, alguma explicação na própria internet, no Google, você pode, mas escreve com as suas palavras. Tá? Ah, sim. Não, entendi. Okay? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como é que eu preparei a tarefa para vocês entregarem. Só um momentinho que eu estou compartilhando a tela. Eu quis fazer isso para poder, se tiver dúvida, esclarecer a vocês. Vocês estão vendo a minha tela aqui, ó, com a argumentação e gramática, caros alunos e alunas? Sim. Excelente. Então, você entrou nessa página do seu curso, tá? E tem aqui, olha,
Tem fórum de dúvidas, você entra aqui, vou clicar para vocês verem. Você entra aqui e vai sair numa página para você escrever ali, é tipo blog, qualquer pessoa pode entrar, vou ver se conseguiu, ótimo, aqui, ó, acessar um novo tópico, eu clico aqui e aí eu escrevo, daqui a pouco vai abrir, porque eu estou com muitas abas abertas, e aí eu escrevo, aqui, ó, ainda não há nenhum tópico nesse fórum, então, porque aqui também é meu de professora, quando não tem, ele não abre, porque quando abre eu vejo todas as frases de vocês, as dúvidas de vocês. Então, o lance é esse, entrar no seu curso, tiver dúvida, coloque ali no fórum de dúvidas, tá voltando. Eu coloquei uma dúvida aí, professor. Hein? Eu coloquei uma dúvida minha aí no fórum aí. Tá, mas eu acho que essa aqui não é a sua página, o seu curso, Sim. tá? Tá. Ok, então, aqui, olha, você tem a gravação da aula da semana passada, tarefas para ser entregue no dia 20/9. Então, gente, observe aqui o ícone. Tarefa é quando tem a mãozinha, ó, que você vai entregar, tá? Eu já expliquei um pouquinho aqui. Escrevi, olha, para cada palavra ou explicação de cada slide, você vai abrir outra página aqui no PowerPoint, escrever uma frase curta utilizando a palavra ou informação de acordo com a língua padrão. Vou deixar um próximo slide em branco para você como exemplo. A data de entrega é 20/9, até o slide 50, tá? Não precisa fazer mais, não, porque o restante vai ser para o segundo bimestre. Impreterivelmente no dia 20/9, tá? A partir desse dia, o sistema no ABA será fechado para avaliação, não permitindo entrega de tarefa mais, tá? Essa tarefa vale 4 pontos, por isso tem que fazer ser bem feitinha, bem organizada, não fazer correndo e nem mal feita, porque vai ser corrigido, né? As frases vão ser corrigidas, tá ok? Então, aqui é isso. O que eu quero? Aqui, vou clicar aqui na tarefa, ó, tarefas. Tá abrindo, daqui a um pouquinho abre, porque... Aí, abriu. Até que tá depressa hoje. A internet está colaborando. Aí tá escrito aqui, olha, tarefas para ser entregues. Eu clico aqui. Abriu aqui, tá abrindo aqui, tá vendo? Tá baixando aqui. Aí você vai salvar. Essa aqui está em PowerPoint, não está em PDF, tá? Para você poder mexer no documento. Ele está abrindo, daqui um pouquinho ele abre. No do aluno, vai ter essa abertura aqui, você vai salvar no seu computador, abre uma pasta só de argumentação e gramática, vai realizar a atividade, e depois, no seu, tem o jeito de clicar para você inserir. No meu não tem, porque eu sou professora, então tem jeito de eu abrir para poder corrigir, tá? Então, abriu aqui, eu vou abrir esse documento. Professora, tem gente pedindo para ser aceito na aula aí. Deixa eu ver se eu consigo aceitar, peraí. Achei. Não apareceu. Apareceu agora. Ok. Não está tendo som? Acho que é porque eu compartilhei a tela. Já permiti. Voltando, então, para cá. Aí, abriu, você vai clicar em habilitar a edição. Eu sei que vocês sabem fazer isso. Eu estou só fazendo bem devagar para que vocês, tiver alguma dúvida, vocês levantem para mim, tá? Voltando lá. Aqui tem a mesma explicação, mostrando como é que você deve fazer. Aí, o segundo slide é esse aqui, ó, que nós já fizemos, tá? Então, você viu aqui, aí eu abri mais um, para você colocar aqui, slide número 2, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Slide, opa. Aqui. Eu deixei até assim, né, nessa forma. Deixa eu colocar aqui. Slide número 2. Tá? Pode pôr centralizado, negrito, tudo bem. E aqui você vai escrever as duas frases referentes ao slide 2 aqui. Tá? 3. Aqui, slide 4. Mesma coisa. Tem aqui e tem um espaço aqui para você fazer. A partir desse... esse ainda tem. A partir desse não tem. O que eu faço? Eu posso fazer duas formas. Peraí, parece que tem alguém chamando aí. Deixa eu ver. Não tem não. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu clico aqui em duplicar slide,
Aí duplicou igualzinho. Então, eu clico nesse segundo e deleto. Ah, desculpa, deletei o slide. Peraí, outra coisa. Duplico, certo. O duplicado, o segundo, tá aqui, ó. Eu clico aqui, tá vendo que tem pontinhos aqui? Aí eu apago. Ó, ficou em branco. Aí eu vou fazer. Deixa eu abrir mais lá outra vez. Aí. E tem também aqui que você pode clicar aqui. Por exemplo, você clica nesse, inserir, aqui, ó, novo slide. Eu costumo clicar nesse aqui, porque aí em cima você pode colocar o número do slide e abaixo você escreve a frase, tá? Então, ó. Magna, uma dúvida aqui, por exemplo, nessa da vírgula aí, Sei. já pode ir direto para a frase, né? Não precisa de, vamos supor, no slide, já pode fazer direto a frase, já. Pode, Tipo, pode. Porque é o seguinte, eu vou entender que essa frase desse slide aqui é referente ao slide anterior. Então, tá, não, porque esse slide que você está usando aí, ele é slide de subtítulo, né? Né? Sim, sim. Aí tem um slide de subtítulo e tem um slide em branco, né? Isso, aqui, ó, o subtítulo aqui em cima, na verdade é título, você vai colocar o número do slide. E aqui embaixo você vai colocar as frases. Não precisa copiar enunciado, nada não, só colocar as frases, porque eu vou entender o seguinte, as frases que estão aqui são referentes, por exemplo, as frases que estão no 7 são referentes ao slide 6. As frases que estão no 9 são referentes ao slide 8. Ah, sim, entendi. Tá? É para ficar organizado, você fala, né? Para colocar Ah, sim, entendi. Tá? E não precisa copiar nem o enunciado do slide anterior, só colocar as frases que eu já sei. Tá. As atividades, é outra dúvida, as atividades também é para fazer, ou não? Só as frases? Só frases. Aqui, tem algumas atividades que você pode também realizar, tá? Tem umas atividades aí para fazer também. Tem sim, pode fazer sim. Agora, aqui, gente, não faça nada com a incorreta, só com a correta. Vocês vão fazer uma frase com cada verbo que está aqui, tá? Então, assim, tem alguns slides que são mais demorados de fazer, com mais atividades, e outros com menos, tá? Então, aqui, por exemplo, tem vários estilos. Então, uma frase para desloca, uma para enumera, e assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, você vai usar só uma fileira. Frase com esses ou com outros. Ok? E assim por diante. Aqui, ó, uma frase com cumprimento, outra com cumprimento. Uma com de, a outra com ao invés de. E assim por diante. Ficou claro, moçada? Vini. Isso é Vinícius? Sim. Levantou a mão, fale. Mário, fecha o seu aqui, é o Vinícius. Oi, eu apertei errado, desculpa aí. Ah, tudo tranquilo. Você compreendeu, Vinícius? Compreendi. Tá, Fábio? Ô, Magda, aquela lá de vírgula é para fazer uma frase para cada um modelo daquele lá? Isso. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês. Aqui. Então, assim, nós usamos a vírgula para várias coisas. Uma delas vai deslocar. Então, significa, por exemplo, que J está numerado, ponto e vírgula. Não há, portanto, o que reclamar. Então, observe que o que reclamar, o que está em preto, está deslocado por meio de vírgulas. Ó. Não há, vírgula, portanto, vírgula. Nós vamos fazer dessa forma, mas se você lembrar do que seja um conectivo, uma conjunção, sempre depois de uma conjunção tem vírgula. Mas como eu não passei conjunção para vocês ainda, eu não estou explicando dessa forma, tá? Aqui, por exemplo, enumera. O que é enumerar? É fazer uma citação de vários itens juntos, né? Então, eu separo esses itens pela vírgula. Então, você vai fazer uma frase com esse, uma com esse, outra explicando. Olha, J, que tem 30 anos, então, o que tem 30 anos está explicando quem é J, tá? Então, é nesse sentido. Outra para enfatizar, aqui, com certeza ele virá, tá? Desculpa. Que isola, aqui, ó. Concurseiros obstinados, vamos estudar. Isola por quê? Porque a primeira frase é uma e a segunda é outra. Eu posso falar para você, vamos estudar, pronto, né? Aqui está isolando duas frases, uma da outra, tá? Pode pegar isso aqui como exemplo e você cria a sua. Não precisa ser frases longas, não. Pode ser frases curtas, porque o que interessa é ver se você compreendeu, tá? E que gente, quando enumera é coisas e quando separa são verbos, tá? Separa as ações.
E aqui separa as coisas. Combinado? Tá, ô Magda. Oi, Mário. Outra dúvida que eu tenho aqui, por exemplo, essa da vírgula aí. Essas frases que estão aí são todas frases corretas, né? Assim, os exemplos, né? Ah, sim. A gente pode tirar um exemplo dessas frases para a gente fazer a nossa. Sim, sim. Pode sim. Essas frases que estão aqui são exemplos para vocês, vai ficar mais fácil. Tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Tem, descendo o slide aí para baixo, Magna, aqui do quadradinho que você passou, tem mais coisas aí que eu fiquei na dúvida. Aí, por exemplo, dica do dia, isso aí, ó, requer não é derivado aí, de querer, né? Isso. Aí é frases também, né? No caso. Isso, eu vou explicar para vocês. Esse é o slide número 14, se você quiser anotar aí. É o seguinte, o verbo requerer, quando eu falo em requerer, eu requeri o que eu posso requerer? Eu requeri a abertura do processo, por exemplo. O que vocês entendem por isso, por requerer? Podem abrir o microfone e falar. Solicitar. Isso, muito bem. O verbo requerer tem sentido de solicitar e não é derivado de querer. Então, como finalização do verbo requerer parece que é do verbo querer, mas não é, tá? Por ser diferente, por não participar do verbo querer, não é assim, como se fosse, requerer, então é querer duas vezes. Não, não é isso. Requerer é solicitar. Então, eu não posso conjugar o verbo como se fosse o verbo querer. Então, aqui, olha, ele requis, não. Eu quis, passado, verbo no passado, do verbo querer, eu quis dar aula para os meus alunos, do verbo querer. Eu requeri. Então, assim, eu solicitei. Ele requereu, ele solicitou. Então, não pode ser conjugado como o verbo querer, nesse sentido. Então, vocês vão fazer uma frase com o verbo requerer, no sentido de solicitar, e outra frase no sentido de querer, tá? Pode ser em qualquer tempo. Eu vou falar assim, eu quero comer canjica. Pronto, está no presente, não tem problema, verbo querer. Eu quis estudar português. Passado, não tem problema. Aqui eu não estou pedindo para você se preocupar com se é verbo no passado, se é no presente, se é no futuro, não há problema nenhum, não, tá? O verbo requerer aqui, na segunda, aqui, requeresse, requisesse, não existe isso, tá? Mas existe no verbo querer. Por exemplo, o que é errado vocês não escrevem, viu, gente? Só fazem o certo. O verbo querer é assim, olha, se eu quisesse, eu viajaria. Aí é desse jeito, com um S, depois dois S, verbo querer. O verbo requerer, se eu requeresse a abertura do processo, ou requeresse o documento. Então, é só perceber que os verbos querer e requerer não são da mesma família, só isso. Então, nesse caso, vocês fazem uma frase com o verbo requerer e outra com o verbo querer. Aqui, duas frases no 14, tá? Deixa eu até repassar para vocês verem, porque, por exemplo, esse anterior, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 16 frases aqui. São frases pequenas. Por quê? Porque comprimento é uma coisa e comprimento é outra. Comprimento é medida. A estrada tem 200 quilômetros de comprimento. É com o, tá? Eu cumprimentei meu amigo. É cumprimento, é saudação. Tá? Então, você vai fazer duas frases, uma com cada um. E observe, quando você for fazer, observe se está no sentido que precisa estar, tá? Então, você fala assim, o comprimento com o da mesa é de 2 metros. Aí está totalmente errado. Porque cumprimentar é saudar, é dar bom dia, é dar boa tarde, é dar a mão, cumprimentar, tá? Aqui é a mesma coisa, em vez de e ao invés de. Em vez de é no lugar de. Em vez de almoçar, eu tomei um suco, tá? Aqui já é contrário, tá? Então, assim, ela acordou ao invés de dormir. Então, uma coisa é contrária à outra. Agora, tomar o suco não é contrário de almoço. Ficou claro para vocês? Então, no lugar, sim,
De almoçar, eu tomei suco, tá? Ao invés de... São dois dados contrários. Então, assim, ao invés de trabalhar de dia, trabalha de noite. Então, são dois contrários, tá? Aqui é mandado e mandato, tá? Mandado é a ordem judicial e mandato é período do governo. O mandato do Bolsonaro termina em 2022, esse mandato, tá? Acento é sinal gráfico, acento circunflexo, acento agudo. Então, a palavra par tem acento agudo, tá? Professora, Oi, querido. na hora que for fazer o trabalho aí, nesse slide aí, é uma frase por slide ou pode colocar todas as frases desse slide no slide só? Não, você pode colocar de um slide num slide só. Então, você faz assim, por exemplo, você faz uma letra menor e escreve uma frase de cada um. Por exemplo, esse aqui é o slide número... Cadê? É esse aqui, né? 13. Aí você abre um outro slide aqui. Então, aqui, por exemplo, novo slide. Abriu aqui. Aí, nesse, você coloca slide 13 e coloca todas as frases aqui. Pode fazer com letra menor, não tem problema. Beleza, Agora, obrigado. por acaso vocês quiserem fazer, ou achar que é muito, e fazer mais um slide, você abre outro slide e põe a mesma numeração. Atividade do slide 13, tá? Ficou claro? Só que tem que ter, é que nem você falou, tem que ter 50 slides no trabalho. Tem que ter 50 slides no trabalho. Na verdade, assim, você vai até os 50, então o total que você vai fazer é até 100 slides, porque é o que já está aqui mais um seu. Então, você vai fazer 50 slides. Ah, sim. Não, é para usar o exemplo. Ah, entendi. É para usar o exemplo que você deu. Ah, sim. Tá É para certo? duplicar. Então é para duplicar, então, né? Exatamente. Certo. Tá? Então, aqui, nem concordância. Aqui já é concordância nominal nesse caso. Então, quando eu tenho o sujeito composto, todo mundo sabe o que é sujeito? Sujeito da frase? Isso. É o que é o sujeito é o que está se referindo, né? O que você está indicando na frase, né? O sujeito é quem realiza a ação. Eu vou abrir Sim. o de Word e vou dar uma explicação rápida para vocês. Só um momento. Deixa eu colocar só uma letra. Por exemplo, a bicicleta é do menino. Dando um exemplo na frase. O sujeito da frase é o menino, né? No caso. Não, a bicicleta. Não, a bicicleta. Peraí, que eu vou fazer aqui. A bicicleta é do menino. Como é que eu sei? Deixa eu colocar em vermelho. Pode ser, então é a bicicleta, no caso. Isso, porque Sim. nesse caso aqui, a gente tem que perguntar para o verbo para achar o sujeito. Então, o que é do menino? A bicicleta. Então, a bicicleta. Tá? Aí eu falo assim: a criança foi ao parque. Aí eu pergunto para o verbo: quem foi ao parque? A criança. É sujeito. Então, para achar o sujeito, eu tenho que perguntar sempre para o verbo. Tá? Então, agora eu posso falar assim: o menino pegou a bicicleta. Quem pegou a bicicleta? O menino. Tem que perguntar sempre para o verbo. Ó, o é verbo, tá? O foi é verbo. O pegou é verbo. Quem é que sabe me explicar o que é um verbo? Ou como eu acho esse verbo na frase? Os verbos aqueles passado e presente, né? Eu, tu, ele, nós, vós. Isso. Tá chegando próximo. O verbo é a palavra que indica a ação, tá? Ou estado. Por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Nem fui eu que dei, vocês que deram aí. A bicicleta é do menino, tá? Então, esse aqui é o verbo ser. Então, eu sou, tu és, ele é, a bicicleta é, tá? Então, aqui é o verbo ser. Verbo ser e estar, eles chamam de... Ligação. De ligação, exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, a bicicleta e menino estão ligados, tá? Aqui não, ó, criança e parque não se ligam. Por quê? Porque aqui tem o verbo ir. Ir ao parque.
Então, é só guardar na memória o seguinte: ser e estar, verbo de ligação. Os outros não são verbos de ligação, são verbos de ação, tá? Então, ir ao parque é uma ação que a criança realizou. Pegar Magda, é uma ação que o menino realizou. Magda, Oi. Peraí, tu falou... Essa da bicicleta, então, seria a terceira pessoa do singular? A bicicleta é do menino? Ela é do menino, no caso. Seria Deve ele e ser ela. a terceira pessoa do singular. Parabéns, isso mesmo. Tá? Então, assim, a bicicleta é ela, né? O elemento é do menino. Então, eu sou, tu és, ele é. Seria a terceira pessoa do singular. Parabéns. Tá? E os outros verbos são verbos de ação. Então, fora ser e estar, todos os outros verbos, você vai observar que eles que desenvolvem a ação. Então, o verbo é sempre ação. Professora, você falou que tem 2 verbos de ligação só? Não, tem Tá. permanecer, só que eu não vou confundir muito a mente de vocês. Não, porque tem ser, estar, ficar, permanecer, tornar, continuar, ficar e parecer, né? Tem mais. Menina, vocês são bons demais. Deixa eu, então, passar para vocês, se vocês estão sabendo, vamos em frente. Então, por exemplo, ele permanece quieto. Ele permanece em casa. Observe. Gente, está muito, muito pequena a letra aí ou não? Para mim aqui tá bom. Tá bom aqui também. Tá bom? Ok. Então, observe bem. Permanece. Eu escrevi errado. Permanece. Professora, uma dúvida aqui. Naquela frase ali, a criança foi ao parque. Ela tem uma preposição ali, né? Que é ao parque, né? Sim. Gente, mas vocês são ótimos, excelentes. A gente pode aprofundar com vocês que vai dar certo. Mário, só um momentinho. Deixa eu atender o Douglas, aí já falo com você. Olha, Douglas e grupo, claro, é uma dúvida do Douglas, mas todos nós estamos aprendendo. Quando eu digo assim, ele permanece quieto, a palavra quieto é uma característica de ele, tá? Então, esse verbo permanecer aqui, nesse lugar, é um verbo de ligação. Por quê? Porque quieto é característica de ele. E essa palavra quieto aqui no análise... Gente, desliga a câmera, o microfone de vocês, por gentileza. Opa, é aqui. Esse quieto é uma característica de ele. Nesse caso aqui, o verbo permanecer está, verbo de ligação, tá? Porque o predicativo do sujeito, que é chamado aqui, ó, na verdade, é um predicado mesmo do sujeito, é uma característica do sujeito, tá? Quando eu digo ele permanece em casa, já não é mais. Por quê? Porque em casa não é predicativo do sujeito. Em casa não é uma característica de ele. É o lugar onde ele permanece. Então, aqui nesse caso, seria uma adjunta adverbial de lugar. Então, nesse caso, o verbo permanecer não é de ligação. Vou dar outro exemplo. Ele ficou doente. É a mesma coisa. Olha, o verbo ficar aqui, ele é de ligação, por quê? Porque doente é uma característica do sujeito, tá? Mas se eu digo assim, ele ficou na escola é lugar onde ele ficou. Então, aqui já é ação, tá? Na escola já é o lugar onde ele ficou. Então, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Ficou claro, Douglas? E assim, Tá bom. legal. Então, assim, você vai observar o verbo, se ele é de ação ou de ligação. Então, geralmente são ser, estar, permanecer, ficar, às vezes ir, por exemplo, ele foi triste, por exemplo, tá? Então, você vai observar que tem ali o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Não sendo isso, o verbo tem que ter a ideia, a noção de ação. Então, assim, ele ficou em casa é ação, ele saiu para a escola é ação, eu almocei frango na panela é outra ação, e assim por diante. Então, é só observar. Só que eu quero que guardem bem isso. Verbo é toda palavra que indica ação ou ligação. Combinado? Mário, fale a sua, querido.
Oi, Magda. Uhum. Por exemplo, nessa frase que você acabou de explicar foi pro Vinícius que você explicou, né? Isso, o Vinícius É. estudou. Por exemplo, ele ficou doente, né? Esse verbo ficou, onde tá ficou, ele tá no pretérito perfeito, né? Exatamente, terceira pessoa do singular. Sim, aí pretérito perfeito. Isso, Certo. eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes. Aí outra coisa também, por exemplo, aquela frase que eu te falei que tem uma preposição, a criança foi ao parque. Sim. Quando tem preposição na frase, ela é um objeto indireto, né? Exatamente. Porque objeto indireto, ela precisa de um complemento, né? Ela precisa daquela preposição, né? Precisa. Só que nesse caso específico, Mário, ao parque é lugar, então aqui é uma adjunta adverbial de lugar. Eu vou te dar um exemplo Sim. de um objeto indireto. Ela vou dar 2 exemplos. Trouxe o caderno. Um exemplo não é objeto direto, indireto, é direto, mas eu vou explicar. A criança desobedeceu ao pai. Então, deixa eu até separar mais aqui para ficar essas 2 frases. O verbo dessa oração é trouxe, verbo trazer. Como você já falou, trouxe é pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular, certo? Então, olha só. Quem é que trouxe o caderno? Estou perguntando para o verbo. Quem é que trouxe? Ela, é sujeito, certo? Aí Sim. eu pergunto, ela trouxe o quê? O caderno. O caderno. Objeto direto, certo? Sim. Objeto. O verbo tá ligando o substantivo, no caso, né? Exatamente. Esse o, cadê aqui? O caderno, esse o aqui é um artigo que acompanha o substantivo caderno. Tá? Sim. E no de baixo, a criança desobedeceu ao pai. Quem desobedeceu ao pai? A criança, que é sujeito. Ok? A criança desobedeceu a quem? Ao pai. Aqui tem uma preposição, a, que acompanha o verbo desobedecer, e um artigo que acompanha o substantivo pai. Tá? Gente, guardem uma coisa para vocês, para saber se é objeto direto ou indireto e tal, né? Por que eu tenho que saber isso? Para eu saber concordar o verbo com os complementos verbais. Então, assim, tem alguns verbos que exigem preposição. Então, se tem objeto indireto, é porque o verbo pede preposição. Tá? Quem desobedece sempre a alguém. Se for a mãe, que é feminino, vai crase, vai indicar que é um artigo e uma preposição. Desobedece ao pai. Tem a preposição que acompanha o verbo de desobedecer, que seria o a, e o pai é o artigo. Para lembrar vocês, deixa eu passar aqui para vocês. Para lembrar vocês que os artigos o, a, o, as, uma, umas. Certo? Então, artigos é só isso aqui. E lembrar de outra coisa importante. O artigo sempre acompanha o substantivo. Tá? Então, aqui nós temos artigos definidos, porque eu falo o menino, a casa, a criança, a mãe, tá? E os indefinidos. Uma criança, quer dizer, uma qualquer, não sei qual é, um menino, um deles qualquer. Claro. Acho que ele foi atender o filhote, a criança. Então, gente, e todos sabem o que é um substantivo? Oi, professor. Eu tava aqui, é porque meu sobrinho tá chorando aqui perto. Aqui. Eu percebi, eu pensei mesmo que você tivesse ido atendê-lo. Vocês todos sabem o que é um substantivo? Sim.
Legal, vou revisar rapidinho. Substantivo, a palavra substantivo vem de substância, tá? Todo substantivo é o nome de uma coisa. Ou de uma pessoa, ou de um lugar, ou de uma cidade, ou de uma nação, ou de um sentimento. Tudo isso é substantivo, tá? Então, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Substantivos. Nós temos alguns tipos de substantivos. Por exemplo, comum. O substantivo comum, gente, é o nome de coisas comuns, comuns a vários. Por exemplo, se eu falo prato, eu estou dizendo o nome de um objeto que eu utilizo para comer. Há vários pratos, pratos de todo jeito, é prato branco, é prato de cerâmica, é prato de ágata e etc. Então, a palavra prato é comum a muitos objetos, por isso é chamado comum. Aí tem também o substantivo próprio. O substantivo próprio, ele é próprio de uma pessoa, ele é próprio de um país, ele é próprio de uma cidade, por isso é chamado de substantivo próprio. Então, aqui, nós temos que lembrar que nós temos que escrever sempre com letra maiúscula, porque todo substantivo próprio é escrito com letra maiúscula. Estados Unidos, Brasil, Itália, etc. Então, nomes próprios de lugar ou de pessoas, tá? De países, qualquer outro lugar. Tudo bem? Tem também o substantivo primitivo. O que é um substantivo primitivo? É aquele primeiro substantivo que surgiu. Vamos lembrar, por exemplo, da palavra casa. Aí, do primitivo, tem o derivado, que significa o quê? É um substantivo que derivou de um outro. Então, de casa, derivou casinha, casebre, derivou, o que mais? Casamento, e etc. Tá? Então, a palavra casa é a palavra primeira que surgiu, e depois foram outras sendo desenvolvidas, derivadas dessa primitiva. Tá? Temos também substantivos simples. Substantivos simples são aqueles que eu uso só uma palavra. Tá? Então, por exemplo, flor. É simples. Mas se eu escrevo beija-flor, já é um substantivo composto, porque tem duas palavras formando uma só. Ok? Depois nós temos substantivos concretos. São aqueles substantivos, todos os substantivos que eu posso pegar na mão. Garrafa, copo, casa. São coisas concretas que eu posso pegar, sentir, tocar. Tá? Mas tem também substantivos abstratos, que geralmente são nomes de sentimentos. Ó. Saudade, tristeza, que mais? Fome, e etc. Então, toda palavra que dá nome a esses sentimentos, eles são chamados de abstratos, porque eu não posso pegar, eu não consigo pegar, tocar a saudade, eu posso sentir, mas eu não consigo pegar. Existe porque eu sinto, mas eu não consigo tocar. Tristeza, fome e assim por diante. Tem ainda coletivos que fazem parte da coleção. Por exemplo, matilha, que mais? Vara. Vocês sabem o que é? Vara é coleção do quê? Quem mata a charada? De porcos. Porco, professor? De porcos, né? Tá? E matilha? De cães. Lobos. Isso, cães ou lobos. Muito bem, parabéns. Então, Professora, só uma dúvida aqui, a senhora fez ali do beija-flor, mas o animal não é comum, se for o nome de um animal? É comum, mas quando eu falo que ele é composto, é porque eu tenho duas palavras formando duas palavras que formam o nome de uma coisa. Então, quando eu tenho duas palavras, além dele ser comum, ele mas aí eu preciso caracterizar como composto. Porque, por exemplo, os substantivos concretos também são simples, tá? Só que pode ter concreto com duas palavras e com uma só. Então, se é uma palavra só, é simples. Se são duas palavras, é composto.
Concreto, porque um substantivo, Cleidson, pode ser também caracterizado mais de um item ali, tá? Então, por exemplo, casa. Casa é um substantivo simples, porque tem tantas casas por aí. É um substantivo primitivo, porque é um primeiro nome daquele elemento que foi criado, tá? É um substantivo concreto, porque eu posso tocar, tá certo? Então, eu posso caracterizar 2, 3 características para o mesmo substantivo, não há problema, tá? E, além disso, eu posso caracterizar também se é singular, se é plural, tá? Casa, nesse caso, está singular. Se eu falo, comprei 3 casas, aí já está no plural, tá? E tem ainda a caracterização pelo feminino e masculino. Então, a palavra casa, que eu falo a casa, aí o artigo está aí me indicando, me definindo, é feminino. Se eu falo o pai, a palavra é masculina. E assim por diante. De boa, Cleidson? Opa, obrigado, professora. De nada. Mais dúvidas, meus amigos? Professora, só curiosidade só. O plural, por si, ele é considerado já um substantivo derivado ou não? Se ele for igual ao plural de casas, ele ainda é considerado primitivo? Considerado primitivo, concreto, simples. Tá? Mesmo no plural? Masculino ou feminino ou plural, o substantivo não muda a característica. Ah, tá. Quando for coletivo, aí muda. Mas observe, quando eu falo matilha, a palavra está no singular e é um substantivo composto. Então, não pode confundir o plural com o coletivo. Entendi. Tá? Beleza. Oi, pode falar. Não, mais curiosidade mesmo. Sim. Para entendimento. Na verdade, matilha é um grupo de vários animais. Mas como a palavra está no singular, ela é caracterizada como singular naquela palavra ali. Uhum. Ela indicando uma coleção de cães ou de lobos. Tá? Okay. Bacana. Eu amo que vocês perguntam, porque assim eu entro direto na necessidade de vocês. Mais alguma dúvida, menininhos? Não? Deixa eu ver aqui. Alessandro, tem dúvida, Alessandro? Tranquilos. Legal. Guilherme? Tranquilos. Tá. Iago? Tá de boa. De boa. Luan? Tranquilo, Luan? Tranquilo, professor. Bacana. Pedro Lucas? Bem de boa. De boa. Túlio César? Tranquilo, professor. Tá bom. E o Wellington? Muito bem. Maravilha. Então, eu vou tirar aqui para a apresentação. Em relação à atividade, também ficou tranquilo? Eu gostaria de continuar mostrando aqui algumas ideias, assim, tentando clarear para vocês algumas coisas, né? Eu falei de concordância. E o que nós acabamos de falar agora, Eliseu falou também, é essa questão. Concordância, gente, é quando eu tenho 2 tipos de concordâncias. Um deles é o seguinte, deixa eu mudar aqui. Já daqui que a gente lembra da concordância. Quando eu falo em concordância, significa que eu estou concordando ou uma palavra com a outra, ou o sujeito com o predicado. Então, por exemplo, eu falo assim, as crianças foram ao parque. Então, nesse caso, as crianças, vocês já sabem que é o sujeito, que o sujeito tem que concordar com o verbo. Se a criança está no plural, o verbo tem que ir para o plural, tá? Se eu dissesse a criança foi ao parque, o verbo teria que ir para o singular, tá? Então, isso chama concordância verbal, tá? Então, eu digo, a criança foi ao parque, tá? Lembrando, não sei se foi o Mário que falou uma coisa assim, não sei se foi, acho que foi, sobre objeto direto e indireto, lembrando que quando indica lugar é a junta adverbial de lugar, tá? Isso é concordância verbal. Agora eu vou fazer a concordância nominal. Posso usar a mesma frase. Olha aqui. Ô, Magda. Oi, pode falar.
por exemplo, na frase aqui que eu vou falar, o médico assiste os doentes, certo? Sim. Na verdade, essa frase é um objeto direto, né? Sim. Porque ela não tem complemento, ela não tem preposição, Sim, certo? sim. Agora se eu falo assim, o médico assiste aos doentes. Aí, na verdade, é um objeto indireto, né? Olha, Mário e grupo, é o seguinte, vamos analisar. Eu coloquei as frases aqui que você citou. O médico assiste o doente, nesse caso, o verbo assistir significa dar atenção, acolher, cuidar. Quando o verbo assistir tem o sentido de cuidar, ele é transitivo direto, então só pode ter objeto direto. E observe que aqui não tem preposição, tem só o artigo o, que acompanha o substantivo doente. Tá? Como aqui também tem o que acompanha o substantivo verbo. Médico. Nesse caso de baixo, gente, observe bem o verbo. É o verbo que exige a preposição. Então, nesse caso, o médico assiste ao filme. Eu não posso dizer que o médico assiste ao doente, porque se eu disser isso, eu estarei de braços cruzados observando o doente fazer alguma coisa, fazer um show, cantar, você entendeu? Por quê? Porque aqui embaixo o verbo assistir ele está ligado a cinema, a televisão, a shows, apresentações. Então, o de baixo, o verbo assistir, significa estar presente, estar observando, estar presente. E o de cima significa cuidar. Então, nesse caso aqui, o verbo assistir está com o sentido de cuidar. E nesse caso de baixo, está no sentido de estar presente, tá? Ser plateia, tá? Então, desculpa. Então, o verbo assistir tem duas concordâncias, tá? Pode ser objeto direto aqui, pode ser objeto indireto aqui embaixo, Mário. Eu gosto. Sim, é porque eu estou estudando isso aí, professor, eu também, eu estou vendo. Aí por isso que eu falei, eu vou perguntar a ela para ver se tá certo aqui mas tá isso mesmo. Tá. Mário, você vai ficar expert, hein, meu? Você tá firme em português, vai ficar expert. Vai passar em eu estudo para concurso, né? Eu tô tentando aí, mas então é difícil. Tá. Só te peço uma gentileza. Quando eu estiver explicando uma coisa, você aguarda, dá um sinal e eu termino a explicação. Eu estava na explicação aqui, ó, de Foram ao Parque, mostrando para vocês. Então, a concordância pode ser verbal, vocês já viram aqui o exemplo de concordância verbal, as crianças foram, quer dizer, o verbo tem que concordar com o sujeito, tá? Aqui também a mesma coisa. Aqui, as crianças é o sujeito, foram ao parque é o predicado, o verbo foram está concordando com o plural, as crianças estão no plural, o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. O sujeito está no singular, o verbo vai para o singular, tá? Agora, o que é a concordância nominal? É o seguinte, a criança saiu. Aqui, esse primeiro A é um artigo, como eu mostrei para vocês, né? O A, os As. Então, é um artigo definido. Estou definindo que criança que saiu. Está no singular. A palavra criança tem que estar no singular também. Isso chama concordância nominal, quer dizer, concordância dos nomes. E quando eu falo em nome, em português, nominal, está relacionado ao substantivo. Então, o artigo que acompanha o substantivo tem que concordar com o substantivo, tá? E eu não posso falar as crianças ou nem a crianças, eu tenho que falar as crianças. Eu posso falar a criança saiu ou as crianças saíram. Então, isso chama concordância verbal e nominal. Foi o que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Concordância. Agora, aqui tem uma regra de concordância. Sujeito composto ligado por nem leva o verbo para o plural. Vamos ver o que é isso. Bom, tem um exemplo aqui, ó. Nem o árbitro, nem o auxiliar viram irregularidade no lance. Então, quando
quando tem nem, nem na frase, o verbo tem que ir para o plural. Verbo no plural, tá? Quem vai criar uma frase aí para mim? Nem o pai, por exemplo, nem o pai, nem a mãe atenderam a criança, tá? Então, quando tem nem e nem, mesmo que esteja no singular, porque, na verdade, está no singular, mas são dois termos, tá? Nem a mãe. Então, assim, são dois elementos que não atenderam a criança. É só prestar atenção também no sentido da frase. Pai e mãe. Então, se tem dois elementos, o verbo tem que ir para o plural. É isso que esse slide está explicando. O slide 16, tá? Agora, observe bem nisso aqui, moçada. Quando houver a ideia de exclusão, o verbo vai permanecer no singular. Olha aqui, nem João nem Antônio casará com Isabela. A Isabela não vai casar com dois. Ela vai casar com um ou com outro. Então, nesse caso, o verbo fica no singular. Então, nesse slide, vocês vão escrever duas frases. Uma, quando o verbo vai para o plural, e a outra, quando vai para o singular. Lembrando que aqui, ó, nesse exemplo, o árbitro e o auxiliar são dois elementos que juntos, tá? Não viram a irregularidade no lance do jogo. Então, os dois. No de baixo tem exclusão, porque a Isabela não vai casar com os dois, ela vai casar com um ou com o outro. Então, quando tem exclusão, o verbo fica no singular. Quando tem a ideia de junção de mais de um elemento, fica no plural. Combinado? Aqui já fizemos, aqui já. Opa. Aqui. Gente, o que é conjunção, hein? Quem sabe me falar o que é uma conjunção? Uma conjunção é uma palavra que une duas frases. Nós temos a preposição une palavras, tá? E a preposição está sempre ligado com um verbo, ok? Então, assim, quem obedece a alguém. Quem brinca com alguém. Então, se tem preposição, está ligando duas palavras. Mas se tem conjunção, liga duas orações. Ou mais, né? Liga orações. Liga orações. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Ela saiu quando seu pai chegou. Bom, então aqui, gente, olha, nós temos duas orações aqui. Por que nós temos duas orações? Tem dois verbos aqui, ó. Saiu é um verbo e chegou é outro verbo, tá? Se tem dois verbos, tem duas orações. Então, aqui tem uma, né? Aqui, ó, é uma. Vamos colocar em preto. E a outra oração é isso aqui, ó. Seu pai chegou. É outra oração. Vou colocar em verdinho. Aí, tá? E o quando que tá aqui é uma conjunção que liga duas orações. Então, esse quando aqui é uma conjunção temporal, tá? Adverbial temporal. Então, é uma subordinada, porque essa oração aqui está subordinada a essa para ter sentido, tá? Então, é uma conjunção. Então, as conjunções são estas palavras, tá? Aqui nós temos uma conjunção e, olha aqui. A mãe saiu e fechou a porta. Então, a mãe fez a mesma ação. Ela saiu e fechou a porta. Então, a vírgula é proibida aqui, nesse caso, quando tem e, tá? Pois o sujeito é o mesmo nas duas orações. Então, quando você percebe que aqui tem o sujeito, quem é que fechou a porta? A mãe. Quem é que saiu? A mãe. Então, nesse caso, não precisa de vírgula, tá? Então, você vai fazer uma oração parecida com essa, usando a conjunção e, que não tem vírgula. E fazer a outra que tem vírgula. Então, aqui ó, é um sujeito que realizou duas ações. Aqui é um sujeito, quer dizer, são dois sujeitos que realizaram duas ações.
Então, a mãe saiu. Olha, até para falar, para ler, a gente faz uma parada. E o filho fechou a porta. Então, nós temos 2 sujeitos. Quando tem 2 sujeitos, eu coloco a vírgula. Quando tem só um sujeito, eu não coloco vírgula, tá? Entre as 2 orações. Isso na conjunção e. A conjunção e é uma conjunção aditiva, uma conjunção coordenada. Vou explicar para vocês. Deixa eu até perguntar uma coisa para vocês. Está muito confuso? Eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo? Como é que está para vocês isso? Ou está sendo bem explicado? Tá sendo bem explicado. Só tô meio assim, porque eu era muito ruim em português no ensino médio, aí meio que eu tô confuso em algumas coisinhas, mas tá de boa. Tá. Então, se vocês se sentirem estão confusos, só dá um toque, tá? Eu estou dando mais ou menos uma explicação nos slides para ficar mais fácil para vocês depois, tá? Porque às vezes aparece ali, como o caso da vírgula aí, e não tem explicação. Então, talvez fique mais difícil para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só abrir o microfone aí. Então, voltemos. Então, nesse caso, 2 orações só. Aqui tem 2 palavras diferentes. Não, elas pronunciam, são parecidas e na pronúncia, mas escrevem diferente na escrita e tem sentidos diferentes. Essas palavras assim que eu falo, senso, quando eu falo isso, só falando, você só vai entender de acordo com a frase. Tá? Então, se eu falo assim, o censo do IBGE, eu vou escrever com C, né? E se eu falar, ele não tem senso, quer dizer, ele não tem raciocínio, não tem juízo, claro, não tem ideia, não tem clareza nas ideias, né? Então, nesse caso, vamos fazer 2 frases, uma com senso, com C, e outra com senso, com S. Esse tipo de coisa, que o som é parecido, mas se escreve diferente, é chamado de palavras parônimas. Mas vocês não precisam guardar esse nome, não, porque a gente não vai pedir isso para vocês. Parônima significa parecidas, né? Elas são parecidas, mas não são a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Que horas são? São 12:30. Tá errado, né? 12:30. Por quê? Porque 12:30, tá? Então, tem que ser 12:30. Então, é só essa que tá correta, ó. Vendo que tá verde, tá errado. É 12:30. Então, é metade de um dia e é metade de uma hora. Tá? Você sabia por que perguntou? Só sei que o verbo ser varia conforme a indicação da hora. 12:00 tem hífen, tá? E o numeral meia concorda com o substantivo. Hora, ainda que subentendido. Então, assim, ó, quando você vai escrever 12:00, quando é hora, agora, peraí. Agora é 12:00, tá? Agora é 12:00. Mas quando você vai escrever a palavra meio fora da hora, você pode falar assim, olha, ele gastou meio-dia para realizar a tarefa. Ok? Então, são dois sentidos diferentes. Agora é meio-dia, eu estou falando sobre hora. E quando eu falo gastou meio-dia, é metade mesmo de um dia. Tá? Mesmo sabendo que a hora também meio-dia significa metade do dia. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, é o estudo do hífen, tá? Das palavras com hífen. Então, aqui, o que importa aqui é isso aqui. Aqui tem a norma de como usar, se você precisar de explicação. Agora, é importante você começar a guardar isso aqui. Isso aqui o acordo ortográfico. A partir de 2012, foi obrigado a usar, tá? Então, como era, por exemplo, neorrealismo e como está, tá? Então, nessa forma, você vai escrever frases com essas palavras aqui, tá? Então, você vai escrever 3, 6, 9, 11 frases aqui. Só essas, como está atualmente. Por que você vai escrever a frase aqui? É só para você fixar o uso do hífen, porque uma das mudanças grandes no acordo ortográfico foi essa questão, tá? E aqui tem a explicação, ó. Por que aqui, ó, por exemplo, neorrealismo escreve desse jeito agora?
palavras cujo prefixo termina em vogal. Qual é o prefixo? Neo, tá? Termina em vogal. E o segundo começa com R ou com S. Então, são as regras, tá? Eu não me preocupo muito com a regra se você aprende a nova ortografia, tá? Agora, se está difícil para você e quiser entender por quê, aqui tem a explicação, tá ok? Então, aqui você vai escrever só como está, só que está no verde, tá ok? Sempre acentuie as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, tá? O que são palavras oxítonas? Quem sabe me explicar? A vogal mais forte? Isso. Ó, nós temos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona é a última sílaba mais tônica, né? Exatamente. Então, gente, você já sabe o que é uma sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia com mais força, né? Algumas sílabas tônicas são acentuadas, outras não. Por exemplo, a palavra oxítona, o X e I aqui tem acento, é a sílaba mais forte, é chamada sílaba tônica, tá? Agora, quando é que ela é oxítona? Quando a última é mais forte. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, vovó. É a palavra oxítona, tá? Tatu. É a palavra oxítona. Lembrando, quando eu falei acento tônico, é o acento da minha pronúncia. Então, não necessariamente tem acento, por exemplo. Paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba. Então, penúltima sílaba tônica. Então, por exemplo, eu falo parem, deve parar, tá? Então, qual é muito mais forte? O pá, parem. Então, é o caso de uma sílaba penúltima. E a proparoxítona, que é a mais fácil, né? É a antepenúltima. É a antepenúltima, toda proparoxítona é acentuada. Tá? Então, por exemplo, médico. Toda proparoxítona. Por quê? Olha, a última seria co, a penúltima de, e o mé é a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Ok? Voltando. Então, as oxítonas, olha aqui, tem o acento mais forte na última sílaba. Sabiá, café, giló, português, aliás, também, parabéns, tá? Lembrando que o giló é com J, porque não tem gente que escrever giló com G, mas é com J, tá bom? E aqui é a norma. Então, você vai escrever uma frase com cada uma delas, pequenas, só para lembrar dessa regra. Aqui você vai pegar só o certo, não vai pegar o errado. Então, observem bem. Sentou à mesa. Ninguém senta na mesa. Sentar na mesa é sentar, é subir em cima da mesa. Então, para comer, você vai sentar à mesa. Tá? Olha o verbo assistir aqui. Por quê, gente? Olha, o verbo sentar, quando você senta em algum lugar. Então, aqui tem uma preposição que acompanha o verbo sentar. Você senta no banco, né? Ou à mesa. Então, o verbo sentar, ele é transitivo indireto. Tá? Assistir ao jogo, como nós já falamos, o verbo assistir, quando significa estar presente, participar, ele tem preposição. Tá? Chegou a 2 horas, quer dizer, o verbo haver aí, quer dizer, faz 2 horas. Então, já existem 2 horas que ele chegou. Então, é com H, tá? Para eu fazer, eu vou falar já sobre isso aí. Deixa eu voltar aqui, olha. Eu fazer, para eu fazer. Tem gente que pensa que mim faz, mim não faz, né? Só eu que faço. O que significa isso? Isso. Para eu fazer, tá? Antes de verbo, eu não uso o pronome oblíquo. Vamos lembrar dos pronomes? Ó, pronomes, no caso, reto. São esses, ó. Eu
Vou botar aqui assim, peraí. Tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes aqui são chamados pronomes pessoais do caso reto, tá? Esses do caso reto, eles são usados como sujeitos, tá? Sujeitos. Do caso oblíquo, que eu vou colocar aqui, eles são referentes aos complementos verbais, que são objeto direto, alguma coisa assim, mas nunca é sujeito. Então, aqui, ó, eu fazer o sujeito está aqui, tá? Nesse caso, antes do verbo, eu uso sempre esses, caso reto, tá? Então, não existe para mim fazer, tá? Para eu fazer, tá? Quais são os do caso oblíquo? Então, pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, da primeira pessoa, que no caso do reto seria eu. Me, mim, digo, tá? Da segunda pessoa, do caso oblíquo, te, ti, contigo. Terceira, se, consigo. De, o, a. Da primeiro, segundo, terceiro. Da primeiro plural, nos, conosco. Lembrando que aqui, ó, é nós, aqui é nos. Então, assim, nós fomos ao baile. Aqui, traga-nos o bife. Então, é diferente. Observe que aqui ele vem para depois do verbo, tá? Segunda do plural, vos, convosco. E terceiro, se, lhes, os, as, tá? Ficou claro, gente? Então, nesse caso aqui, ó, para eu fazer. Então, trouxe o trabalho para eu fazer. Trouxe a cartilha para eu ler. E assim por diante. Mais um dado aqui, ó, interessante. Faz 5 anos. Faz 5 anos que ele fugiu. Dramático, né, gente? Fugiu. Então, aqui, ó, faz 5 anos. Verbo fazer e verbo haver, por exemplo, há 5 décadas não o vejo. Bom, então, aqui é verbo haver e verbo fazer. Verbo haver e verbo fazer, quando indica tempo, obrigatoriamente eles vão para a terceira pessoa do singular. Eu não posso falar fazem 5 anos. A gente tem até tendência a fazer isso porque 5 anos está no plural, né? São vários anos. Mas quando é verbo fazer e verbo haver, no sentido, isso é regra gramatical, né? A gente nem sabe por quê, mas é assim que se usa. No sentido de tempo passado, tem que ser passado. Se for futuro, não resolve também. O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Tá? Que eu ia falar para você? Tem outra aqui, ó. Estão vendo aqui, gente? Ó, há 5 décadas que não o vejo. Esse o aqui, o que vocês acham que seja isso aí? É artigo? É pronome oblíquo? O que vocês acham? É um artigo, né? O artigo vem sempre antes de um substantivo. Aqui, vejo, é substantivo? Não. Não. Então, aqui, ele é um pronome do caso oblíquo. É mesmo que eu dissesse assim, há 5 décadas que não vejo ele. Mas eu não vou falar isso porque o ele é caso reto. No caso reto é sujeito. Aqui ele é um objeto. Ele vai ser artigo só quando ele estiver ligando um substantivo. Isso, no caso. Isso. Sim. Por exemplo, há 5 anos não vejo o menino. Nesse caso, olha aqui, o verbo está aqui. E aqui, o está antes de um substantivo. Então, nesse caso, ele é artigo.
Nesse caso, ele é pronome do caso oblíquo. Ficou claro? Sim, sim. É muita norma, né, gente? Muita norma. Professora, Oi. vou ter que sair aqui um pouco mais cedo da aula aqui, porque eu tenho um compromisso aqui, tá bom? Aí eu não sei como é que vai fazer chamada, mas Vou saindo sim, aí, deixa eu... tá? Tá aberto já. Deixa eu ver se consigo chamar vocês. Espera aí. Aqui. Tá. Luiz Gustavo Vieira Satelis, está aí? Não. Túlio César, está? Estou. Ah, Presente. legal. Agora deixa eu ver aqui como é que é. Falta não abonada. Peraí, aula geminada, indica a frequência que ainda não foi liberada, indica falta não abonada. Tá. Então, já dei presença para você. Deixa eu abrir outro aqui para chamar todos vocês. Gente, faça o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Senão demora muito, porque são várias turmas. São 1, 2, 3... São 4 turmas juntas. Coloque no chat o seu nome. Aí eu atualizo no portal da Factus. Coloque o seu nome e assim, ó... por exemplo, Alessandro, engenharia mecânica ou elétrica, tá? E primeiro período, ou segundo período, assim, tá? Então, coloca o seu nome, a sua engenharia, qual engenharia está fazendo e que período você está, por favor. Isso, sistema de informação também, beleza. E quem for escrevendo pode sair. Não saia sem escrever, senão você perde a sua presença de hoje. Gente, então, eu acho que ficou legal a aula de hoje no sentido de dar mais esclarecimentos para vocês. Então, agora é cuidar para o dia 20, tá lá dentro do AVA, tá? E tenha um bom descanso, uma boa fim de semana aí, né? Tá? Nós estamos no meio da semana. Bom trabalho para vocês, viu? Beleza, professor. Obrigado aí pelos esclarecimentos das dúvidas aí. De nada, sempre às ordens, viu, gente? Beleza, obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima.